Hoje vamos ver um trecho que é extremamente assim, é denso, tem vários versículos. Deixa eu ver aqui quantos tem. 23 versículos. E é um trecho em que Jesus fala do futuro. E se chama esse trecho de grandes tribulações. Tribulações são lutas, são desafios, não é? E fala deste momento de passagem do mundo de provas e expiações. Claro que isso não vem literal no texto, não é? Para o mundo de regeneração. Um momento que vai envolver toda a humanidade, é claro, porque todos nós estamos envolvidos diretamente no planeta Terra. Não é um povo, 2 povos, 3 povos, não, somos todos nós aqui. Ele está falando com todos nós. Mas ele começa aqui no versículo 5 do capítulo 21, dizendo-nos assim. Aqui, o nosso Lucas, enquanto alguns falavam a respeito do templo, que estava adornado com belas pedras e oferendas consagradas a Deus. Então, eles estavam onde? Estavam lá no templo, estavam falando sobre o templo, não é? Devia ser realmente belíssimo, o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, não é? Aqui estamos no ano, o quê? 33, estamos na última semana, não é? Da passagem de Jesus. E o que acontece então? Jesus diz, estas coisas que contemplais, dias virão em que não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, aqui pode ser, e é, uma alusão direta à destruição do Templo de Jerusalém, que já falamos que foi realmente destruído. Mas os seus discípulos, então, o interrogaram dizendo, mestre, então quando serão essas coisas? E qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a acontecer? Então, Jesus fala sobre questões materiais? Não. Então, ele não está falando sobre a destruição de um templo de pedra, certo? Não. Ele está falando de uma grande mudança. Acompanhemos Jesus. A pergunta para ele é: quando serão essas coisas e qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a acontecer? Prestes, próximo de acontecer. E Jesus responde, vede, não sejais enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E sou eu, entre aspas, como se fosse Jesus a dizer que é ele, não é? E, entre aspas, de novo, está próximo o tempo. E aí Jesus diz, não vades atrás deles. Esses são o quê? Os falsos cristos, os falsos profetas. Não vades. E isso é interessante porque ele diz que alguém poderia vir como se fosse ele dizendo, sou eu que voltei para guiá-los. E tem muitos, infelizmente, até hoje, né, na história da humanidade, líderes religiosos que dominam rebanhos, vamos colocar assim, né, entre aspas, e, infelizmente, colocam-nos a perder. Por quê? Começam a ir num delírio e o grupo todo acaba seguindo o delírio de certas mentes desequilibradas. Minimamente podemos falar assim. Não vades atrás deles. Versículo 9. Quando ouvirdes de guerras e distúrbios, não vos atemorizeis, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas. Então vejamos lá. Nós já tivemos muitas guerras no mundo, não tivemos? Tivemos muitas. Só no último século, no século passado, tivemos 2 que ganharam nomes de grandes guerras mundiais. 1 e 2. Mas esta não é uma guerra comum, de novo. Não é algo que vai envolver, embora seja guerra mundial, muitos países não participaram dessa guerra. Não é? Essa é a guerra mundial. Participaram muitos, mas não foram todos. Mas aqui, quando ouvirdes
falar de guerras e distúrbios, não vos atemorizeis. Isso é importante. Estamos lá, uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio, e ficamos talvez um pouco apreensivos, não? Ai, será que vai acontecer? Será que isso vai chegar mais perto? Será que, de alguma forma, eu, minha família e as pessoas em geral vão ser ameaçadas de forma tão grande por isto tudo? Muitas já estão, não é? Mas vamos imaginar de uma forma mais ampla. O que Jesus diz? Não vos atemorizeis. Continuemos ouvindo o Senhor. Não vos atemorizeis. Por que, Senhor, que não vamos nos atemorizar? Ele diz, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Olha, vamos lá. Jesus é um espírito puro, não é? Quando espíritos falam em tempo, eles não falam em tempo como nós. Certo? O que um espírito quer dizer quando não será logo? Quer dizer o quê? Que não vai ser rápido. O que não vai ser rápido? O fim deste ciclo. Mas será que então, daqui a 6 meses, o mundo ainda estará assim? Vamos entrar no hecatombe sem fim? Tem um youtuber que eu achei engraçado. Ele fala sobre coisas do espaço. E sempre quando tem uma explosão solar, ele diz: e aí, devemos correr para as montanhas? Isso é saber levar com humor, né, até as coisas. Não é necessário que corramos para as montanhas, não é? Na medida em que Jesus diz que isto vai acontecer, mas não vai ser logo. Vai levar um tempo. Okay? Mas como é que vai ser esse tempo até que chegarmos ao final dessa estrada? Alguém sabe? Se souber, por favor, conte para nós. Não sabemos. Mas ele sabe? O Messias, o Cristo, Jesus sabe? Então estamos em boas mãos. Ele sabe. Não somos nós que iremos resolver o problema do planeta Terra. Tem um ditadinho muito bom que é: muito ajuda quem não atrapalha. Está Jesus cuidando de tudo, os espíritos puros estão cuidando de tudo. Vamos só buscar sintonia com o alto para mantermos o nosso coração confiante. Continuemos aqui. Mas o fim não será logo. Versículo 10. Então dizia a eles, continuava a dizer sobre essa situação: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares. E haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais vindos do céu. Uau, é um bocado de coisa, hein? Porque não é uma coisa ou outra é outra. É tudo junto e misturado. E aonde? No hemisfério sul, no hemisfério norte, o que ele diz? Em todos os lugares. Todos os lugares. Ele está falando todos os lugares da Palestina? Ele não é o Senhor da Palestina. Ele é o Senhor do planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra. Olha quanto a doutrina espírita nos ajuda a entender o que Jesus nos diz. Continuando. Antes de todas essas coisas, porém, aí a gente pensa, pelo menos vamos respirar um pouco. Antes de todas essas coisas, porém, lançarão suas mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos até reis e governantes por causa de meu nome. Pergunta: existem cristãos perseguidos hoje no planeta Terra? Existem países onde esses cristãos são mortos e dizimados em verdadeiros genocídios? Existem, não é? Mas é claro que ele não está falando aqui sobre parte cá, parte lá. Ele está dizendo que vai ser alguma coisa mesmo que vai gerar uma perseguição. Precisa ser cristão? Ou inversão de valores está valendo? Não é?
Porque nós estávamos falando das outras religiões que ligam o homem a Deus. Ah, mas essa religião não faz isso. A religião faz. Mas tem a religião e o religioso. Nós não temos religiosos que fazem mal às criancinhas? Não é a religião. Na Idade Média, lançavam-se à fogueira aqueles ditos hereges. Mas quem lançava? A igreja lançava. Mas era Jesus que lançava? Ou os religiosos que faziam isso? Jesus ficou com muitos, vamos dizer assim, inimigos. Por acreditarem, muitos se tornaram espíritos que lutam até hoje contra as obras do Cristo. Porque foram muitos deles supliciados na Idade Média. E colocaram sobre Jesus a responsabilidade do mal que sofreram pelos maus religiosos. Existe o Cristo e existe o cristão. O cristão erra. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala sobre isso. O cristão erra, o Cristo não. Se vivemos a injúria, a maldade de um cristão, isto não tem nada, absolutamente nada a ver com o Cristo, não é mesmo? Se alguém quiser comentar ou fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Continuando. Por causa do meu nome. Versículo 13. Isso vos sucederá para testemunho. Lembram? Serão provas. Toda a humanidade estará sofrendo provas desafiadoras. Mas essas provas, como na escola, podem ter bons resultados? Podem. Nós precisamos estar preparados para enfrentar os nossos testemunhos, as nossas provas. Precisamos estar preparados. No versículo 14, ele continua dizendo: portanto, ponde em vossos corações não ensaiar para vos defender. Não ensaiar para vos defender. E é interessante quando Jesus diz isso, porque é quase como se ele dissesse: quem vai defender vocês sou eu. Sou eu. Portanto, ponde em vossos corações não ensaiar para vos defender, pois eu vos darei boca e sabedoria, a que todos os vossos opositores não poderão contestar ou se opor. Em outra passagem, Jesus diz, né, que quando estivermos sendo atacados em nome dele, que nos entreguemos, olha a sintonia, a ele, porque será o quê? O alto que falará por nós. Mas se eu estiver com medo, se eu estiver desestruturado, revoltado, eu vou ter sintonia com o alto? Como? Vou ter? Não. E aí, vou dar testemunho de quê? É aquele branco que dá na prova? Já passaram por isso? Aquele branco. Mas por quê? Eu estudei a matéria, mas eu estou o quê? Eu estou nervosa. Eu estou insegura. Mas nessa hora ele diz: não fique inseguro, porque não vai ser você que vai falar. Embora nenhum espírito vai aparecer na prova para responder por nós as perguntas da prova, né? Na escola. Mas ele, na vida, nos momentos difíceis, em que estivermos empenhados em fazer o bem e fomos contestados, não vamos esquecer, não é? Que Jesus disse que os que o seguissem seriam dados como loucos, e os loucos costumam ser, não é? Loucos neste sentido social, costumam ser perseguidos. Existem perseguições aos justos? O que acham? Existem perseguições aos justos? No nosso mundo, no nosso tempo? Existem. Mas aqueles que estão com a verdade, aqueles que estão sabendo que estão fazendo o que é certo, Jesus diz para quê? Para que não se inquietem, não busquem se defender. Por quê? Porque na hora de falar, não serão eles a falar, será o alto a falar por ele. São aquelas falas o quê? Inspiradas. São aquelas falas inspiradas. Eu não sei nem o que eu falei. Eu pedi para Deus me ajudar, para dar o melhor testemunho possível. E veio aquela fala inspirada. Por quê? Porque eles falam através de nós. Para isso, precisamos ter o quê? Confiança. Confiança. Fé.
Jesus vai entrar comigo, Jesus vai falar por mim. Não será Jesus em pessoa, é claro, mas serão os bons espíritos. Pois eu darei boca e sabedoria a que todos os vossos opositores não poderão contestar ou se opor. Versículo 16. Sereis entregues até pelos genitores, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós. Isso nós temos em regimes de exceção, não temos? Agora imagine, ele está dizendo que esses regimes de exceção vão aparecer em vários lugares do mundo. Nós vimos isso no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, né? Onde as pessoas eram delatadas. Eram delatadas. E se eu fosse amigo de um judeu, mesmo sendo alemão, um pai meu, se eu estivesse protegendo, né, uma família judia, um pai meu poderia me denunciar. Porque eu estaria contra o regime de exceção. Porque isso acaba virando o quê? Uma doença mental. A pessoa perde o equilíbrio. Não é equilíbrio. Imaginar que haviam pessoas, cidadãos, que apoiavam esse tipo de ideias, é mesmo como se fosse aquela hipnose coletiva, loucura coletiva, uma histeria. Mas vivemos isso e eu estou a dizer sobre esse período e esse regime porque ele ilustra muito bem. Mas nos regimes onde há essa falta de bom senso, nós vamos ver esse tipo de coisa acontecer também. Não teve há um tempo atrás, gosto de pensar que não há mais, em que pessoas romperam até dentro da própria família, porque veem a vida por ideologias diferentes. Então nós não nos amamos tanto assim, não é? Porque você vê a vida verde, eu vejo a vida rosa, eu vejo a vida azul, você vê a vida xadrez, então somos incompatíveis. Perdemos a noção de humanidade, porque o que nos une é o quê? Somos irmãos, todos filhos de Deus. Como permitimos que algum tipo de ideia possa quebrar isso? Não permitamos. Mas o outro não quer. Bom, quando não quer, dois não brigam, não é? Mas que não seja partindo de nós. Não. O diferente sempre será meu irmão. Sempre. E continuando. Sereis entregues, já vimos. E ainda diz, e matarão alguns de vós. Vimos isso acontecer. Versículo 17. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Serão cristãos ou serão pessoas com valores no bem? Porque o nome de Jesus está alicerçado no bem, na palavra de Deus. Continua. Mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Com a vossa perseverança, adquiram as vossas almas. Perseverança em quê? Em seguir o Cristo. Em nos mantermos fiéis às suas lições, a palavra que ele nos trouxe, ao Evangelho. Porque nós não somos muçulmanos, não somos budistas, nós não somos judeus, até podemos ser. Não é? Um espírita pode ser, acreditar em tudo, não é? E eu conheci judeus espíritas, porque acreditam, aliás, os conhecimentos iniciáticos do judaísmo, não é? Falam do que fala o espiritismo. Então não há muita dissociação. Mas, ok, mas nós nos vemos e nos sentimos e trilhamos o nosso caminho como cristãos. Jesus é o nosso pastor. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, como temos lá no livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. Nós fizemos essa escolha. Não foi ninguém que fez por nós. Cada um de nós fez essa escolha. Fazendo a hora. Mas nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, que nada, lembra que eu falei que nada está fora do que foi planejado por nós? Nada.
qualquer coisa que acontecer, ai, mas podia ter vivido uma vida longa, mas o quê? Se matou? Não, então não. Então chegou a hora e Deus chamou. Não podia ter vivido uma vida longa, não essa, talvez a próxima, a anterior, mas essa foi como foi. Versículo 19. Com a vossa perseverança, já vimos isso, não é? Adquiram as vossas almas. Perseverar. Vamos sofrer isso ou aquilo, acredito que se já temos uma idade um pouco maiorzinha, não é? Já sofremos muitas coisas, não? Já sofremos muitas coisas. Mas é importante vivermos todos os desafios que a vida nos oferece e perseveremos. Versículo 20. Quando virdes Jerusalém sitiada pelos exércitos, então sabeis que está próxima a sua devastação. Então, quando isso acontecer, Jerusalém estiver sitiada pelos exércitos. Aqui há vou dizer assim, há um sentido figurado. E Jerusalém seria o quê? Seria o próprio planeta Terra, sitiado pelos exércitos. Então, exércitos que vão sitiar Israel para a devastação de Israel, então não são exércitos de Israel, são exércitos de quem? De quem vai promover a grande mudança. Certo? Que exércitos são esses? Não sabemos, porque isso é uma profecia. Profecia é assim, nós só sabemos mesmo depois que acontece assim, então isso aqui que era aquilo lá? Mas, e temos uma ideia, pode não ser uma ideia exata, mas uma ideia que nos dá tudo a ver com a nossa mensagem inicial, não é? Que nos dá essa consciência da importância de cuidarmos de nós, da nossa casa mental, do nosso emocional, das nossas escolhas, a qualidade das nossas escolhas. Não sejamos precipitados, impulsivos. Busquemos diante de uma situação, nos guardarmos assim, não, amanhã eu vejo isso, eu preciso ainda refletir sobre isso, eu preciso conversar comigo mesmo, refletir sobre essa questão. Não sejamos precipitados, vamos conversar com o nosso anjo guardião durante a noite, vamos orar e pedir, eu preciso conversar sobre isso, meu anjo, me ajuda. E vamos. Acordaremos, não lembrando da conversa, mas mais inclinados a isto, ou mais fortalecidos para enfrentarmos as nossas lutas. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, estão acima, não é? Lugar de relevo alto, fujam para os montes. Os que estiverem mais alto ainda, no meio dela, no meio da Judéia, os que estiverem no meio de Jerusalém, emigrem. E os que estiverem nos arredores, não entrem nela, Jerusalém. Olha, Jerusalém vai ser a representação de um lugar não muito recomendável, concordam? Mas esse lugar é moral. Lembra que ele disse para que não nos inquietemos, nos mantenhamos perseverantes? Isso é nos manter num lugar alto, vibratoriamente falando, não é? Vamos para o alto. Vamos sintonizar, precisamos estar bem, confiantes, pensando positivamente, agradecendo a Deus por termos o Evangelho, por termos a doutrina espírita. E pedindo a Deus que nos desacelere, para que não ponhamos nada a perder. Mantenhamos a nossa calma. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito diz assim, e não seria a calma na tempestade felicidade? Isso é uma definição incrível, né? E não seria a calma na tempestade felicidade? E ele continua dizendo, para que estiverem nos arredores, não entrem em Jerusalém. Vamos ficar com medo. Atenção, medo descemos. Estamos nos arredores, estamos quase perdendo o prumo do equilíbrio. Não vamos entrar, vamos nos fortalecer para, de novo, buscar os lugares altos, vibratoriamente, mentalmente, emocionalmente. E vamos precisar muito de termos o quê? Atenção e prece. Para não cairmos, olha a vibração, para não cairmos em tentação. Então ele diz para que fujamos para os montes.
E os que estiverem nos arredores não entrem em Jerusalém, porque estes dias são de punição para os que se preencham, para que se preencham, sim, para que se realizem todas as coisas escritas, ou seja, para que a profecia se cumpra. Então está lá desde o Antigo Testamento, o Cristo não foi previsto, não foi profetizado, que ele morreria, isso não foi profetizado? Foi profetizado. E ele está profetizando que vai acontecer uma grande mudança. Esta grande mudança será um testemunho, claro, para todos nós que estamos no planeta. Mas o que vem depois do pico da escuridão da madrugada? O início da manhã. Está tudo escuro. Então eu sei, daqui a pouco vai clarear. Esse é o novo amanhã do nosso planeta. Isto vai passar, tudo isso que ele está a dizer vai passar. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande necessidade sobre a terra e ira contra este povo. Ó, o povo é o povo que não faz o bem, é o povo que não busca o alto, certo? Então é isto. Nós colhemos o que plantamos. E nas adversidades, em momentos de guerra, nós sabemos o quê? Claro que grávidas e bebês são os primeiros a sofrer, não são? Porque entra-se num período de mais dificuldade, lembrei de novo do quê? Dos campos de concentração. E contam-se histórias, uma história muito bela, de uma grávida que tinha que esconder que estava grávida. E que aí, então, ela recebia das outras, não é, pedacinhos que estavam guardados, às vezes, de um chocolate, E o bebê nasceu e ele foi escondido e conseguiu sobreviver. Era impedido de chorar. Olha quanta dificuldade. É um desafio. É um desafio. Ah, Cristina, você está dizendo que a gente vai viver coisas como os campos de concentração? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que alguma coisa nos diz que vamos ter dificuldades, mas também nos diz que não nos atemorizemos, que mantenhamos a confiança e busquemos estarmos bem sintonizados com o alto, confiantes, a nossa fé fortalecida, porque isto tudo passa. Todas as dificuldades, elas passam. Como nós vimos passar aquele período nefasto, não é? Da Segunda Guerra. Continuando. Pois haverá grande necessidade sobre a terra e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para outras nações. Olha que incrível. Serão levados cativos os que estão na Jerusalém, não é? Que estão ali moralmente mal. Quais são as outras nações? Vão ser degradados da onde? Do próprio planeta Terra. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para outras nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até se completar o tempo das nações. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, opressão das nações, perplexidade diante do barulho do mar e das ondas. Homens desfalecendo de medo, olha o medo, e expectativa pelo que sobrevirá à terra habitada, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. E ele diz que descerá em nuvem, com muito poder e glória. Esse é o final, né? Esse é o início da manhã. O início da manhã. Um novo tempo. Os mansos herdarão a terra, não foi o que ele disse no Sermão da Montanha? Os mansos são aqueles que estão lá no alto. São mansos por quê? Porque atendem às leis de Deus. E não são os rebeldes, são os mansos. Então virá o Filho do Homem, e no último versículo, no 28, ele diz: assim que começarem a acontecer essas coisas, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. É isto, é este novo tempo, é a nossa redenção. Os mansos herdarão a terra. E é interessante porque poderíamos ter uma visão sobre esse texto. Mas o que temos neste texto é que
Basta que nos mantenhamos o quê? Confiantes, fortalecidos na fé, confiando que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós?